Você já ouviu falar de Ronald Read? Ronald foi um frentista e faxineiro que viveu lá nos Estados Unidos. Ele viveu uma vida simples, inclusive, ganhava pouco, nunca ostentava e, apesar disso tudo, quando ele faleceu, ele tinha um patrimônio maior do que 8 milhões de dólares. Mas como que com essa combinação ele conseguiu chegar num valor tão alto? A resposta para isso é muito simples e eu vou trazer ela em uma palavra para vocês: comportamento. Então, a Psicologia Financeira, um livro de Morgan Housel, traz para a gente que o sucesso financeiro, o sucesso com o dinheiro, ele depende muito mais da nossa mente do que do nosso QI, da nossa inteligência. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 lições práticas que a gente pode trazer deste livro, que é muito bom, por sinal, e eu recomendo. Então, antes da gente começar, eu sou o Robson Bonifácio, eu sou assessor aqui na Diversos Investimentos e eu já vou pedir para que você se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like no final do vídeo, caso você goste desse conteúdo, e não deixe de compartilhar com um amigo seu que você acha que faz sentido saber um pouco mais aí sobre essas lições que esse livro tão bom. Então vamos lá, vamos começar com a primeira lição, que é: dinheiro é sobre comportamento e não sobre inteligência. Então você pode ser um gênio, ter estudado em Harvard, saber tudo, absolutamente tudo sobre investimentos, mas se você não tiver o autocontrole, nada disso vai adiantar. Você não vai conseguir prosperar nos investimentos. Lá no livro, a gente vê a história de uma pessoa chamada Richard Fuscon. Ele foi um executivo que ganhou milhões de dólares, mas conseguiu perder tudo por conta do seu comportamento. Ao contrário dele, o Ronald Read, que a gente começou falando no vídeo, ele foi uma pessoa que não tinha nenhuma herança, não teve nenhum diploma, não tinha salário alto, mas com muita consistência, com um comportamento totalmente voltado para os seus investimentos, ele conseguiu acumular muitas riquezas. Então o que ele fazia? Ele investia todos os meses, assim que o salário dele caía na conta, ele já fazia os seus investimentos, fizesse chuva ou fizesse sol, em tempos muito propícios para investir ou em épocas de crise, ele estava lá investindo. Então, sempre fazia o seu investimento e nunca tirava nenhum valor daquela carteira. Essa consistência trouxe para ele esse sucesso que a gente até comentou lá no início do vídeo. Então, a diferença dele para muitos investidores que a gente vê é que ele sabia esperar. Tinha o seu objetivo muito claro, as etapas ali para conseguir atingir esse objetivo, e isso fez com que ele tivesse muito sucesso e pudesse usufruir aí desse patrimônio que ele acumulou no momento propício. Então a moral dessa história que a gente trouxe aí, dessa lição número 1 que a gente trouxe, é que o sucesso mesmo para o dinheiro não é saber muito, saber tudo sobre investimentos, é saber se comportar com o seu dinheiro. E a segunda lição é: poupar é igual a renda menos o ego. Então você pode achar que você precisa do melhor carro, do carro mais caro, e se sacrificar, né? Às vezes entrar num financiamento desnecessário para comprar aquele carro. Mas na verdade o que você precisa realmente é de respeito e admiração, porque muitas vezes isso que você está comprando, que você está se sacrificando, às vezes você nem pode ter aquilo, é justamente para isso, é para impressionar outras pessoas ao invés de se satisfazer. Então lá no livro a gente vê essa fórmula matemática aí que faz muito sentido, né? Que poupar, investir é igual a renda que você ganha, todo o valor que entra ali na sua carteira, e que você subtraia o ego. Você não precisa satisfazer o ego, e sim ter objetivos claros, né? Voltar nisso de novo. Ter objetivos claros, saber onde você quer chegar realmente, sem se preocupar com outras pessoas, o que elas vão pensar. Então, se você deixa o seu ego de lado, você consegue focar ali na sua carteira e ter o sucesso financeiro que você almeja. Então, revisite isso na sua mente, deixe escrito em algum lugar para que você nunca se esqueça, porque com o passar dos dias é muito fácil de você deixar isso de lado e acabar fazendo algum tipo de besteira, como esse que a gente estava falando. Então o segredo disso tudo não é que você precisa ganhar mais para gastar mais, como muitas pessoas fazem. Na verdade, você precisa gastar menos e investir mais para fazer os juros compostos trabalharem para você e você conseguir atingir um patrimônio aí dos seus sonhos. E vamos lá, vamos para a terceira lição, que é saber qual é o suficiente para você.
Então lá no livro a gente vê a história do Bernie Madoff. Ele foi um dos maiores golpistas do mercado financeiro lá naquela época e era uma pessoa, um executivo ali que ele ganhava dezenas de milhões por ano, ele estava super bem, ganhando dinheiro lícito, mas não soube o momento ali de parar. Por conta disso, ele começou a aplicar golpes nas pessoas e queria ganhar cada vez mais dinheiro, o que resultou na sua prisão, né? Perdeu tudo. E a moral dessa história breve é que a ganância ela pode te destruir. Ali no livro a gente vê que você deve identificar qual que é o seu suficiente, quanto que para você vai ser interessante, que vai suprir as suas necessidades, que vai poder te ajudar a comprar tudo que você deseja, né? Ter ali um padrão de vida que você almeja. Faça isso de forma recorrente, revisite os seus planos de forma recorrente para que a ganância não te domine. Então, vamos para um exemplo prático, né, para poder explicar um pouco melhor isso daí na nossa realidade. Eu vejo isso acontecer com alguns clientes, principalmente de renda variável. Aquele cliente que ele quer ter a melhor taxa, a melhor rentabilidade ali na sua carteira e ele começa a aumentar demais a mão em renda variável, por exemplo. Às vezes acontece muito com quem faz trade, né, tá comprando e vendendo ali todos os dias e não sabe a hora de parar, acaba tendo uma certa ganância mesmo em relação a isso. E isso faz com que essa pessoa acabe perdendo mais dinheiro ao invés de ganhar. É importante que você tenha um equilíbrio. Entenda que esses tipos de ativos eles vão ter riscos, eles podem sim te entregar uma rentabilidade excelente, mas isso deve ser medido. Então, com a nossa assessoria, a gente ajuda os nossos clientes a estar equilibrando a carteira, a estar investindo de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu momento de vida, porque muitas vezes você até quer investir X valor em alguma renda variável, né, em algum ativo de risco, mas a sua capacidade financeira daquele momento não te permite fazer isso. Com a nossa assessoria, a gente vai guiar você nesses passos, a gente vai te ajudar a construir o seu patrimônio passo a passo, sem que a ganância te corrompa. Você vai sim conseguir alcançar ali os seus objetivos, o seu patrimônio, mas isso deve ser muito bem planejado. Então, até para fechar essa terceira lição, tem uma frase do Sêneca que diz que os pobres são aqueles que precisam de muito. É para ilustrar essa questão aí da ganância, né? A ganância demais que acaba levando a pessoa no buraco, né? Acaba destruindo ela financeiramente e moralmente falando. Então essas foram 3 lições que eu tirei desse livro, mas, de novo, eu vou te sugerir a leitura porque ele traz muitos insights diferentes, ele vai te ajudar muito mais a estar construindo o seu patrimônio e vai te mostrar que enriquecer é um jogo mental. E para que você consiga alcançar os seus objetivos, você não vai precisar ganhar mais para isso, mas sim saber o que você quer de verdade, qual que é o seu objetivo real e saber esperar por ele. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, deixa seu like, já compartilha com algum amigo seu que você acha que faz sentido e não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá certo? Então eu vou ficar por aqui hoje e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!